E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, no objetivo de ajudar você a passar em medicina, hoje nós vamos resolver a prova de Química da Unifor, ok? Universidade de Fortaleza 2022.1. Beleza? Então, as nossas questões de Química começam lá na página 16, tá bom? Então, vamos para lá, ó. Então vamos lá, ó. Começa aqui com a questão número 21. Maravilha? Então vamos lá. Unifor 2022.1. Vamos então para as questões de Química. Para as questões de Química que começam na página 16. Começa com a questão número 21. Então diz assim: a linguagem química é caracterizada por fazer uso de fórmulas, símbolos, estruturas, equações que auxiliam na descrição do comportamento da matéria e suas interações. Considere a seguinte sequência de sais de potássio: carbonato, nitrato, sulfato e cromato. Sais de potássio, pessoal, em que você tem carbonato, nitrato, sulfato e cromato. A opção que contém a sequência de fórmulas corretas destes sais é... Então vamos lá, potássio, pessoal. Potássio é K, é um metal alcalino, e os metais alcalinos têm NOx mais 1, ou 1 mais. E aí você tinha que ter conhecimento do carbonato, o ânion carbonato do carbonato de cálcio é o CO3 2-. Temos o nitrato, nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato é o NO3-. Temos o sulfato, sulfato de sódio, sulfato de potássio, sulfato de cálcio é o SO4 2-, tá? Temos também o cromato, cromato de cálcio, CrO4 2-. Esses ânions são importantes, pessoal. Potássio é um metal alcalino, todo metal alcalino, Linac, Robot, Césio na França, tem NOx mais 1. O carbonato, no caso, é o CO3 2-. Lembre-se também de carbonato de cálcio, que é o mármore. Temos o nitrato, NO3-, tá? Tem o nitrito e o nitrato. O nitrito é o NO2- e o nitrato é o NO3-. Temos o sulfato e o sulfito. O sulfito é o SO3 2- e o sulfato é o SO4 2-. Temos o cromato, que é o CrO4 2-. E temos o dicromato, que é o Cr2O7 2-. Esses ânions aparecem com muita frequência. Então, formulando os sais, vamos lá. Eu vou ter o carbonato de potássio. Então, se o potássio é mais 1 e o carbonato é menos 2, regrinha do abraço, você esquece o mais, esquece o menos, joga o 2 para cá, joga o 1 para lá. Então, você vai ter, no caso, o K2CO3, carbonato de potássio. Nitrato, ora, então se você tem K+, potássio mais, NO3-, mais 1 e menos 1, cargas iguais e contrárias a gente cancela, então você vai ter o nitrato de potássio, KNO3. Temos então agora o sulfato de potássio. Ora, então o sulfato de potássio é K mais 1, sulfato é SO4 2-. Então agora, regrinha do abraço, joga o 2 para cá, joga 1 para cá. Você vai ter então o K2, compostos iônicos, né, pessoal? Você então vai ter o K2, SO4, sulfato de potássio, e você vai ter o cromato, K+, e o CrO4 2-. Esquece o mais, esquece o menos, regrinha do abraço, joga o 2 para cá, joga o 1 para cá. Então você vai ter aqui o K2
CrO4. É o cromato de potássio. Maravilha? Então, nós vamos ter aí como alternativa correta K2CO3, KNO3, K2SO4 e K2CrO4. Nós temos, então, como alternativa correta aqui, a opção da letra C, ó. Beleza? Então, vamos ter aqui como opção correta a opção da letra C. Show de bola? Vamos para a próxima. Questão número 22. Questão número 22. Então, temos 22. Um determinado elemento químico pode possuir entre 14, 15 ou 16 nêutrons. Seus isótopos são X28, 92,23% em percentual, seu percentual, né, desse isótopo, com massa atômica igual a 27,977. O X com massa 29, 4,68% de abundância na natureza. E o X com massa 30, cuja abundância na natureza é 3,09%. Nesse contexto, pode-se afirmar que o elemento químico em questão, aí vamos lá, tem peso atômico 28,1 e encontra-se na coluna 14 da tabela periódica, sendo ele um semimetal. Tem peso atômico 29,1 e encontra-se na coluna 6A da tabela periódica, sendo ele um semimetal. Tem peso atômico 30,01 e encontra-se na coluna 7A da tabela, sendo ele um metal. Então, pessoal, ó, nós temos aí 3 isótopos do elemento X, certo? Então, aqui a gente vê o seguinte, eu tenho 3 isótopos do elemento X. Esse elemento X, que eu não sei ainda qual é, ele tem 14, 15 e 16 nêutrons. Então, um vai ter 14 nêutrons, o outro vai ter 15 nêutrons e o outro vai ter 16 nêutrons. Aqui eu posso entender o seguinte, eu tenho 3 isótopos, um com massa 28, outro com massa 29 e o outro com massa 30. Então, para saber o número atômico, já dá para saber de cara. Um é 28, o outro é 29, o outro é 30, até porque um tem 14, o outro tem 15 e o outro tem 16 nêutrons. Então, você tem uma sequência aumentando de uma em uma unidade. Então, posso entender que para achar o número de prótons, que é o Z, basta eu subtrair a massa, que é o A, menos os nêutrons, que é 14. Então, 28 menos 14 vai dar 14. 29 menos 15 também vai dar 14. E 30 menos 16 também vai dar 14. É tanto que esses aqui eles são chamados de isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, porém diferentes números de massa. Então, se você for lá na tabela periódica e observar que esse tem número atômico 14, quem é o elemento que tem número atômico 14? Aí a gente vem aqui na tabela periódica, lá na página 2, ó. Está na prova. Vamos aqui para a tabela periódica. 14 quem é? Ora, 14 é o silício. 14 é o silício, está na família 14 ou 4A, que é a família do carbono. Caras sinistros geralmente sentem problemas. Comi siri gelado sentado no peba, que é o chumbo, né? Ó. Comi siri gelado sentado no peba. Está no grupo 14 ou 4A, certo? E ele se trata, pessoal, aqui de um semimetal. Porque ele está entre os metais e os não metais. E a massa atômica dele, se você observar, já está até calculada aqui, ó, é 28,1, ó. Olha aqui a questão aqui, ó, dando a resposta. A massa atômica dele dá 28,1, porque ela é uma média ponderada. Certo? Vamos até retornar para lá, ó, na página 16, ó. 16, vamos lá, ó, vamos retornar para lá, ó. Aí aqui diz assim, ó, olha só. Eu tenho aqui a abundância desse na natureza vai ser de 92,23%. A abundância desse outro isótopo vai ser de 4,68%. E a abundância do 30 vai ser 3,09%. 30,09%. Então, pessoal, é 3, né? 3,09%.
Então, para me calcular a massa atômica desse elemento, já que ela vai ser uma média ponderada, vai ser 28 vezes 92,23% mais 29 vezes 4,68%, certo? Mais, no caso, 30 vezes 3,09%. E isso tudo a gente vai dividir por 100, porque sempre vai dar 100%. Mas no caso aí, pessoal, nem precisaria a gente fazer isso não, tá? A gente poderia até fazer essa conta aqui, mas a massa atômica, em média, dá para a gente saber aqui o valor pelas respostas mesmo que a questão dá. Ó. Ora, se eu tenho a maior porcentagem, que é 92,3% do isótopo com massa 28, então a massa atômica na média ponderada, pessoal, vai dar próximo de 28. Até porque você tem a maior porcentagem, 92,23%, do isótopo com massa 28. Se você quiser fazer a continha aí, você pode fazer. Faz as multiplicações, depois você soma. Aí você vai encontrar aqui 2.810 dividido por 100. Isso vai dar 28,1. Essa é a média ponderada e vai ser a massa atômica do caso silício. Silício, número de prótons 14, número de massa 28,1. Então, resposta correta. No caso aí, ó, tem peso atômico 28,1 e encontra-se na coluna 14 da tabela periódica, sendo ele um semimetal. Então, nossa alternativa correta aqui, ó, vai ser a opção da letra A, ó. Ou seja, aqui a opção correta, a opção da letra A. A outra opção que a gente poderia ter aí, ó, era a letra E, que diz assim, um peso atômico de 28,1 e encontra-se na coluna 6A, ou seja, aqui seria um calcogênio, que no caso que a gente viu na tabela periódica lá em cima, que ele está na família 14 ou 4A, que é a família do carbono. Beleza? Opção da letra A. Show! Vamos para a próxima. A 23 diz o seguinte: ao adicionarmos um soluto não volátil a um solvente puro, observamos mudanças em algumas das suas propriedades. Foram preparadas 3 soluções aquosas de sacarose, C12H22O11, açúcar, com concentrações distintas. Tinha a solução A, que tem 1% em massa. Temos a solução B, 1 mol por litro. Temos a solução C, fração molar, X da sacarose, sendo 0,25. Em relação às soluções preparadas, podemos afirmar que, letra A, a solução A apresenta maior pressão de vapor da água. B, a solução B apresenta menor ponto de ebulição. C, a solução C apresenta menor ponto de congelamento. D, a solução A apresenta maior pressão osmótica. E letra E, a solução C apresenta maior pressão de vapor. Esse assunto aqui é sobre propriedades coligativas. Não sei se vocês lembram, as propriedades coligativas, elas dependem do número de partículas das substâncias dispersas no solvente. Então, quanto mais soluto, maior a concentração da solução e, consequentemente, maiores serão os efeitos coligativos. Maiores serão os efeitos coligativos. Que efeitos coligativos são esses? Vamos lembrar. Quanto mais soluto na solução, maior a concentração deste soluto, consequentemente, maiores os efeitos coligativos. Que efeitos coligativos são esses? Vamos lá. É a tonoscopia. A tonoscopia é o abaixamento da pressão máxima de vapor. A água evapora menos. Temos também a crioscopia. Crioscopia é o abaixamento do ponto de congelamento da água, o abaixamento da temperatura de congelamento da água. Quanto mais soluto, a água vai congelar numa temperatura inferior a 0 graus. Nós temos a ebulioscopia. A ebulioscopia
vai ser o aumento da temperatura de ebulição da água, acima de 100 graus Celsius. E temos a osmometria. E temos, no caso, a osmometria ou osmoscopia. Essa osmometria ou osmoscopia vai ser o aumento da pressão osmótica. Esses são os efeitos coligativos. A tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor, ou seja, a água vai evaporar menos. A crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento da água. Temos a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição da água. E a osmometria ou osmoscopia, que é o aumento da pressão osmótica. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos saber aí quem vai ser dessas soluções A, B e C a mais concentrada, certo? Então, na solução A, o que a gente tem na solução A? Na solução A, a gente tem aí a concentração de 1% em massa. O que é 1% em massa? Massa barra massa. Isso, na realidade, pessoal, é como se fosse o título. Você vai ter 1 grama de sacarose, que é o soluto, tá? Para 100 gramas de solução. 100 gramas de solução é 1 grama vai ser de sacarose e 99 gramas vai ser de água, para fechar o 100. Certo? A solução A ela tem 1% em massa. Massa barra massa, tá? 1 grama de soluto sacarose para 100 gramas de solução, certo? Na solução B, a gente tem uma concentração aqui de 1 mol por litro. A sacarose é o C12H22O11. Se você calcular aqui as massas, a massa do carbono é 12, 12 vezes 12. Massa do carbono é 12, 12 vezes 12 vai dar 144. Quando você calcular e somar, a massa molar, né, no caso da sacarose, C12H22O11, vai dar 342 gramas por mol. Então, 1 mol por litro é você ter 342 gramas de sacarose em 1 litro de solução. Tá bom? E a solução C, ela vai ter uma fração molar de soluto de 0,25. O que é uma fração molar de soluto de 0,25? É que você vai ter 0,25 mol, certo? De sacarose em 1 mol de solução, tá? Nesse 1 mol de solução, 0,25 mol vai ser de sacarose e 0,75 mol vai ser de água, H2O. Para fechar, 1 mol. A fração molar sendo de 0,25 é 0,25 mol de sacarose sobre 1 mol de solução, sendo que 0,25 mol é de sacarose e 0,75 mol é de água, certo? Nesse caso aqui, se a gente passar para a massa, tá? 0,25 mol, se você multiplicar isso aqui por 342, que é a massa molar, então 0,25 mol, vamos aqui, ó, vezes 342 dá 85,5. Aqui, se eu pegar 0,25 e multiplicar por 342 gramas por mol, que é a massa molar da sacarose, aqui vai dar 85,5 gramas. E se eu pegar aqui 0,75 mol de água e multiplicar pela massa molar da água, que dá 18, que é 18 gramas por mol, aqui vai dar 13,5 gramas. Então, se eu tenho uma solução de sacarose cuja fração molar é 0,25, então, em outras palavras, é como se eu tivesse aqui, ó, 85,5 gramas de soluto, que no caso é a sacarose, tá? Se eu somar aqui, ó, 85,5 mais 13,5 vai dar 99. Sobre 99 gramas de solução. Essa aqui, pessoal, a solução C, ela é a mais concentrada de todas. Porque é como se você tivesse aqui 85,5 sobre 99, é como se você tivesse um título, 99 é aproximadamente 100, né?
Então aqui é como se você tivesse um título de aproximadamente 85% em massa, massa barra massa. Porque 99 gramas de solução é aproximadamente 100. Então é como se você tivesse 85% massa barra massa. A solução C, ela seria a mais concentrada de todas. E seria a que apresenta os maiores efeitos coligativos. Então aqui vamos para as alternativas. A solução A, certo, pessoal? Que ela tem 1% em massa, ela é 1 grama de soluto para 100 gramas de solução. Essa aqui ela seria a menos concentrada. Como ela seria, no caso, a menos concentrada, pessoal, ela apresenta os menores efeitos coligativos. Aí vamos aqui para as alternativas, Vou colocar aqui, vamos aqui para as alternativas, Diz assim, em relação às soluções preparadas, podemos afirmar que, letra A solução A apresenta maior pressão de vapor da água? Sim. Como a solução A é a menos concentrada, ou seja, ela vai ter menos soluto em água, menos sacarose em água, então ela vai evaporar mais. E vai ser justamente aquela que vai apresentar a maior pressão de vapor da água. Ou seja, gabarito correto, letra A. Mas não só a letra A. Essa questão foi anulada. Foi anulada por quê? Olha só. Letra B. A solução B apresenta menor ponto de ebulição? Não, a solução B não é a menos concentrada. A menos concentrada é a solução A. Letra C. A solução C apresenta menor ponto de congelamento? Sim. Ora, a solução C, pessoal, é a que tem a fração molar de 0,25. É como se você tivesse, no caso, como a gente viu aqui, 85,5 gramas de sacarose em aproximadamente 100 gramas de solução. Em termos de título, ela seria uma solução a 85% massa barra massa. Ela seria a mais concentrada. Sendo a mais concentrada, ela realmente apresentaria o menor ponto de congelamento. Então, as alternativas corretas aqui seriam a letra A e a letra C. É tanto que a Unifor depois lançou uma nota dizendo que essa questão, que é a questão 23, estaria anulada. Por quê? Porque ela tem duas respostas corretas, a letra A e a letra C. Beleza? Show? Tem gente que não vai saber que essa questão foi anulada, viu? Tem que procurar para saber que ela foi anulada, tá bom? E que ela tem duas respostas corretas, tá beleza? Vamos para a próxima. Questão agora número 24. Ela diz o seguinte: pH é definido como potencial hidrogeniônico, ou seja, quem lembra, pH é menos logaritmo da concentração de H+, ou H3 ou mais, né? pH é definido como potencial hidrogeniônico, que é uma escala logarítmica que indica com valores de 0 a 14 se a solução é ácida, abaixo de 7, neutra, pH 7, ou básica, pH acima de 7. Considere as seguintes soluções aquosas. Solução 1. Solução 1, ela é uma solução 1 de ácido sulfúrico, H2SO4, eu tinha que saber a fórmula, 0,005 mol por litro. E a solução 2 é uma solução de ácido acético, que é um ácido fraco, CH3COOH. Eu deveria saber que o ácido acético é o ácido etanóico, é um ácido carboxílico, um ácido orgânico. Todo ácido orgânico é fraco, de concentração 0,001 molar. Em relação ao pH dessas soluções, podemos afirmar que, aí tem lá, o pH da solução 1 é maior em relação à solução 2? Falso, porque a solução 1 é de um ácido forte, então ele vai liberar mais H+. Então o seu pH será menor, mais ácido. B. O pH da solução 2 é maior que 7? Falso. O ácido acético é ácido, apesar de ser ácido fraco, mas seu pH será inferior a 7. Letra C. O pH da solução 1 é praticamente igual ao pH da solução 2? Falso. A solução 1 é de um ácido forte e a solução 2 é de um ácido fraco. Se o ácido é forte, o pH vai ser bem menor. D. O pH da solução 1 é igual a 2? Então vamos calcular. Eu tenho ácido sulfúrico, que é H2SO4. Fazendo a sua ionização simplificada em água,
Ele vai liberar íons H+, aquoso, íons SO4 2-, aquoso. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, pessoal, então para balancear eu vou colocar um 2 aqui na frente. É tanto que 2 cargas positivas anulam 2 cargas negativas. Se a concentração do ácido sulfúrico é de 0,005 molar, como aqui são 2H+, aqui vai ser 2 vezes 0,005 molar. Supondo que o ácido sulfúrico esteja 100% dissociado, tá bom? Então, a concentração de íons H+ aqui em solução aquosa será de 0,010 molar, né? Então, se eu aplicar aqui no cálculo do pH, pH será menos logaritmo de 10 a menos 2. Portanto, o pH será menos 2, logo o pH dessa solução de ácido sulfúrico será 2, supondo que o ácido sulfúrico esteja 100% dissociado. Então, nossa alternativa correta, nós vamos ter aqui como opção correta a opção da letra D. Opção da letra D, afirmando que o pH da solução 1 é de 0, aliás, pH da solução 1 é igual a 2, no caso, pH ácido, igual a 2. Maravilhas? Show! Vamos para a próxima. O álcool isopropílico e isopropanol são as denominações usuais para o propan-2-ol. Então, vamos logo lá. Ó. Propan-2-ol. Sublinhando aqui, ó, prop é 3. 1, 2, 3. 2-ol. Então, você vai ter um OH aqui, ó, grupo hidroxila, ol. Propan-2-ol ou isopropanol. Vamos agora colocar então os hidrogênios. Então aqui faltam 3, aqui falta 1 e aqui faltam 3. Isopropanol ou propan-2-ol. Fórmula molecular C3H8O. Continuando. Uma substância química incolor e de forte odor, sendo o mais simples exemplo de um álcool secundário. É isômero de posição do propanol ou N-propanol. É composta por carbono, hidrogênio e oxigênio, desconsiderando possíveis contaminantes e interferentes intramoleculares. A combustão de 0,255 gramas de álcool isopropílico gera 0,561 gramas de dióxido de carbono e 0,306 gramas de água. A fórmula mínima do álcool isopropílico, bem como a razão molar mais próxima, não corrigida, para a composição desta fórmula mínima, a partir desses valores, será a fórmula mínima do álcool isopropílico. Ora, pessoal, nesse caso aí, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Vai ser, no caso aqui, 3H8O. Beleza? Então, a fórmula mínima do álcool isopropílico, bem como a razão molar mais próxima, que é a razão molar mais próxima? Seriam as quantidades em mols de carbono, hidrogênio e oxigênio que formulam o álcool isopropílico. Eu tenho aqui, para cada 3 mols de carbono, eu vou ter 8 mols de hidrogênio e eu vou ter 1 mol de oxigênio. Essa é a razão molar mais próxima, pessoal. 3 mols de carbono para 8 mols de hidrogênio, tá? E 1 mol de oxigênio. Então, se a fórmula do álcool isopropílico, que é o propan-2-ol, que é esta fórmula que vocês estão observando aí, vai ter a sua fórmula molecular sendo igual à sua fórmula mínima, e a razão molar mais próxima é 3 carbonos para 8 hidrogênios para 1 oxigênio, eu vou procurar a opção que mais se aproxima dessa proporção em mols. Apesar de ele ter dado esses valores, pessoal, eu poderia ter muito trabalho nessa questão, poderia sim. Eu poderia, no caso, usar esses valores aqui, pessoal, para fazer cálculos, tá? Para determinar a quantidade em mols de carbono, de hidrogênio e oxigênio, depois passar essas quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio para mol, dividir pelo menor valor de todos em mols e obter a fórmula mínima ou empírica, que daria a mesma, C3H8O1. Então você poderia fazer essa questão tendo muito trabalho, mas para você encontrar o gabarito, você vai procurar as opções. Olha só,
eu tenho aqui ó, C3H8O, C3H8O e C3H8O. Então, eu poderei ter a letra A, a letra D ou a letra E. Agora vamos para as razões molares. Aqui eu tenho 3,01, ótimo. Aqui eu tenho 7,5, já fica um pouco mais distante. Aqui eu tenho 2,98, bem próximo de 3. E aqui eu tenho 7,91, mais próximo de 8. E 1. E na opção da letra E eu tenho 2,76, aqui está mais distante de 3. Aqui tem 7,91, ok, igual a este, 7,91. E aqui tem 1 mol. No entanto, aqui tem 2,76, que está mais distante de 3. Então, a opção cujos valores em proporções molares de carbono, hidrogênio e oxigênio mais se aproximam de C3H8O é a opção da letra A, que seria a nossa opção correta. Maravilha, pessoal? Tudo beleza? Qualquer coisa você rever as questões se você tiver alguma dúvida. Show? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.